Opa, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Tiago. Vou dar aqui continuidade ao conteúdo que a gente já estava vendo no nosso curso Excel Criativo, certo? Esse aqui é o conteúdo que algumas pessoas não viram lá na aula do sábado, então eu resolvi deixar ele aqui gravado, bem fora do nosso contexto. Vou salvar aqui no YouTube e aí quem depois quiser consultar ou receber a planilha, ela está lá na nossa salva lá no nosso Drive. Vou deixar também ela salva na parte de baixo do vídeo, lá nos comentários, para depois vocês, quem quiser baixar, quem não conheceu o curso e tiver precisando tirar algumas dúvidas, ter algum conteúdo para treinar, certo? Então, assim, o tema da aula era validação de dados. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês algumas informações dentro da guia dados para você trabalhar com essa ferramenta de validação de dados, certo? Então, o que acontece? Essa aqui é uma tela mesmo do Excel, onde está o nosso exemplo para trabalhar. E aqui dentro do Excel, meu Excel 365, do Office 365, você tem na guia de dados, tem uma guiazinha chamada ferramenta de dados. E na guia de ferramenta de dados, você tem essa figurinha aqui que é a, a validação de dados, onde você vai informar algumas regras ou algumas restrições para a sua planilha. Então, se você quiser que na sua planilha só escreva determinado dado a partir de determinada data, ou através de uma tabela específica de valores ou de nomes, você pode usar aqui a validação de dados, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com a seguinte informação, com a seguinte informação mesmo. Nós temos aqui uma lista, tá? Eu tenho aqui um código e o nome de alguns funcionários, são 15 funcionários ao todo, e eu preciso organizá-los da seguinte maneira. É preciso que fique claro que departamento que eles fazem parte, precisa ficar claro, eles fazem parte de qual departamento, qual a unidade, a data de admissão desses funcionários e o valor do salário. Então eu vou criar regras de validação de dados em cima de todas essas informações e aí a gente vai lançando. Então vamos lá. Primeiro, os departamentos são administrativo, TI, gerência, RH, financeiro e produção. As unidades da qual essa empresa ela tem unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. No salário existe uma regra específica que ele vai precisar ser a partir de R$ 1.500 e a data de admissão ela tem que estar colocada a partir de janeiro de 2018, certo? Depois eu vou falar para vocês como é que funciona essa regra do parar e do aviso. São duas regras que a gente pode colocar dentro da validação de dados e eu vou já explicar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso que quem for lançar essas informações, ele tenha claro de que departamento é que essa pessoa faz parte, tá? Vou selecionar aqui essas células até embaixo, até aqui a célula C18 e vou gerar nossa regra, tá? Vamos aqui, as ferramentas de dados, venho em validação de dados, e agora eu apresento para vocês aqui a telinha da validação de dados que diz o seguinte. Para a validação de dados, você vai permitir que determinada informação fique salva na célula. Como é que você vai fazer isso? O que é a regra geral? A regra geral de Excel é o seguinte: todas as células podem receber qualquer valor. Eu poderia escrever número, poderia colocar nome, poderia colocar um valor decimal, poderia colocar um, uma fórmula, vai aceitar qualquer valor para qualquer célula. O Excel, se você criar uma célula nova, não vai ter regra nenhuma dentro das planilhas, ok? No caso da validação de dados, eu vou estar criando restrições para essa planilha. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui no caso,
a regra é para o departamento. Então, eu vou vir aqui na validação de dados e vou dizer, olha, Excel, eu tenho uma lista e os dados que vão ser lançados nessas células, eles precisam obedecer essa lista. Eu vou clicar aqui na lista e ele vai dizer, tudo bem. Então, aonde estão esses dados? Quais são as regras que você vai colocar? Aqui, como é a coluna do departamento, eu venho aqui na fonte e vou selecionar aonde está a informação dos departamentos. Ele está aqui da célula H2 até H7. Selecionei isso aí, dei um OK e vamos observar agora. As células que eu selecionei, todas elas receberam essa regra. Então, vou, para todo mundo, se eu tentar escrever aqui, por exemplo, um número, o Excel não aceita. Ele diz, olha, você restringiu as informações dessa célula a uma determinada informação, então você precisa obedecer à sua restrição. Beleza? Então vamos lá, deixar aqui algumas pessoas com essas informações e vou aqui para as outras regras. Depois a gente vai montar tudo, certo? Vamos continuar. Aqui na coluna das unidades, eu vou criar uma outra regra. Então vou selecionar aqui todo mundo. Vou aqui na validação de dados. Venho aqui em ferramentas de dados. Validação de dados. E vou dizer novamente, ó, Excel, eu tenho uma lista. E essa minha lista é a lista de unidades. Eu selecionei aqui as unidades, dei um OK. E agora, dentro das unidades, você tem a restrição. Posso dizer que esse camarada aqui é da unidade do Ceará, esse daqui é a unidade Rio Grande do Norte, esse daqui é da unidade Minas Gerais, e assim para cada um dos outros funcionários. Beleza? Vou agora para uma outra regra. Vou fazer primeiro as regras, depois a gente vai fazer alguns trabalhinhos diferentes. Vou agora a outra regra. A minha outra regra é data de admissão. O que acontece? A admissão nessa empresa, ela tem que ser sempre considerada a partir de janeiro de 2018. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ou como é que eu vou obedecer essa restrição, né? Vou fazer aquela mesma coisa, selecionar aqui as minhas células, vir aqui em ferramentas de dados, validação de dados, e eu preciso permitir que aqui seja lançado apenas datas. Observa bem, eu vou permitir que aqui seja lançado apenas datas e que seja a partir de, observa, os dados eles podem estar entre duas datas ou estar fora de um prazo de duas datas, ser igual a um determinado dado, ser diferente e tal. Eu vou usar essa informação aqui, ó. É maior do que. É maior do que o quê? É maior do que a minha data de início. Se a minha data de início é a partir de janeiro, a nossa regrinha aqui ela pede que seja a partir de janeiro, eu vou colocar que a data de início seja maior do que 31 de dezembro de 2017. Observa que a data que vai aceitar é a partir de janeiro de 2018. Então, dezembro de 2017 para trás eu não quero. Eu quero só de janeiro para frente. Então, vou colocar aqui uma data de admissão. Vou colocar aqui 1º de janeiro de 2018. Ele aceitou. Vou colocar 31 de dezembro de 2017. O Excel não aceita. Ele já aparece aqui uma tabelinha de erro e fala: esse valor não corresponde à restrição de dados definidas para essa célula. Vou aproveitar esse erro que apareceu e já vou fazer outra coisa. Vou selecionar aqui todo mundo das minhas células, vou novamente aqui a minha validação de dados e vou fazer o seguinte, eu vou colocar um alerta de erro para que quando o usuário esteja lançando as informações, ele saiba o porquê do Excel, o porquê da ferramenta, o porquê do sistema, do programa, não sei, do que você tiver criado, por que ele não vai aceitar, certo? Então o Excel ele permite o quê? Que você crie um título e que você
defina um estilo. Os estilos são parar, aviso e importante. E informações. Então, eu vou colocar aqui como informações. Vai ficar um íconezinho de informação. E eu vou colocar aqui data de admissão. E vou colocar uma mensagem de erro. Vou colocar a mensagem de erro da seguinte maneira. Os dados aqui lançados, os dados aqui informados devem ser a partir de janeiro de 2018. Dei um OK. Isso foi junto com a restrição. Eu vou colocar aqui de novo. 31/12/2017. Dei um OK. Ele vai dar a informação. Ó, os dados aqui informados devem ser a partir de janeiro de 2018. Tiago, eu sou obrigado a usar essa informação de data de admissão, criar esse lembrete para o meu usuário ou coisa assim? Não, você pode simplesmente deixar acontecer o erro sem ter uma regra. Mas é importante que você coloque essa informação para que o usuário, quando estiver fazendo os lançamentos, ele saiba, peraí, errei, mas errei por quê? É interessante quando você faz essa restrição e você deixa esta informação, certo? Então o Excel não aceitou lá o 31 de dezembro de 2017. Vou pegar aqui a guia salários, vou selecionar, não vou voltar aqui para admissão, a gente volta para lá depois. Vou vir aqui na guia, na coluna de salários, selecionei todas as células que estavam em branco e vou novamente à validação de dados. Validação de dados, venho aqui nas configurações e agora a gente vai ter uma outra regra, certo? Que outra regra vai ser essa? Está selecionado, validação de dados, vou arrastar isso para cá. Ele fala o seguinte, aqui na área de salário, o valor do salário deve ser a partir de R$ 1.500. Então, opa, legal. Então, vou colocar um número inteiro, mas ele vai ter que ser maior do que 1.500,00. Vou dar um OK e vou lançar aqui 1.399. Enter. Ele não aceita. Não corresponde às restrições da validação de dados. Eu poderia ter informado lá um alerta. Vou criar agora lá, vou selecionar novamente, vou criar um alerta informando que o valor do salário ele deve estar acima. Vou vir aqui no alerta de erro. Ou eu poderia criar uma mensagem de entrada. E essa mensagem de entrada é logo que o usuário começar a informar, a colocar a informação, ele já vai ver, já vai saber qual é a restrição. Você pode tanto colocar a restrição como mensagem de entrada, como colocar essa restrição como um alerta de erro. Vou colocar aqui como uma mensagem de entrada. Vou colocar aqui a informação salário. E a mensagem de entrada vai ser: os salários informados devem ser a partir de R$ 1.500. Aqui eu estou colocando R$ 1.500 como informação atemporal, mas de modo geral, a gente tem as regras trabalhistas que ajustam o valor do salário mínimo todo ano. Então você não vai pagar um salário menor do que um salário mínimo. Vou dar aqui um OK. E já tenho. Toda vez que eu clico na célula, já aparece a mensagenzinha: salários. Salários devem ser a partir de 1.500. Beleza? Vou testar. Vou botar 1.499 e dar OK. Ele já dá erro. Mas eu já tenho informação aqui de salário. Vou colocar aqui 2.500. Está acima da minha restrição. Então, OK. Então, assim, a gente criou aqui
Dentro dessa tabelinha simples, eu criei 4 regrinhas diferentes. Eu criei uma regra específica para o departamento, criei uma regra para a unidade em que o meu funcionário está lotado, uma regra para o período de admissão e uma regra para os salários. Cada uma eu trabalhei de uma certa forma, certo? Vou pegar esta informação aqui das unidades, eu vou novamente aqui na validação, vou criar um alerta de erro e vou colocar com o estilo de parar e vou colocar um título de unidade e a informação. A unidade informada não está na lista. Só uma maneira de dizer. Vou dar aqui um OK. Antes de dar OK, eu vou mudar aqui as configurações e vou dizer para ele não ignorar uma informação em branco e vou colocar aqui eu estava pegando até a célula 6 e vou colocar aqui para ele pegar também 7, ou seja, ele vai aceitar uma informação em branco. Mas se eu colocar alguma coisa que não seja nenhum desses aí, ele não vai aceitar. Vou dar um OK. E vamos dizer que eu pensei aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas. Vamos dizer que eu quisesse botar Bahia. Botei aqui o BA, como se fosse Bahia. E aí já apareceu a informação da unidade. A unidade informada não está na lista. Ou seja, eu poderia até colocar em branco, mas eu não posso colocar alguém que esteja fora desta base, certo? Esta é uma das maneiras da gente conseguir trabalhar com validação de dados. Eu vou passar aqui para o... Vou passar aqui logo para o exemplo 3 e a gente deixa o exemplo 2 para o final. O que a gente tem aqui no exemplo 3? Eu tenho aqui, diferente da outra tabela que já estava formatada, eu tenho aqui uma nova tabela totalmente vazia. E eu preciso colocar nessa tabela as informações de vendedor, qual foi a data da venda, qual foi a região que ele faz parte e qual foi o estado. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vou usar as regrinhas de validação de dados. Vou selecionar aqui, onde eu vou lançar a informação dos meus vendedores. Vou na guia de validação de dados e vou colocar aqui para uma lista. Aonde está a nossa lista com os vendedores? Está aqui. Nós temos aqui os vendedores Laura Costa, Heitor Ferreira, Miguel Pereira, Alice Ferreira e Bernardo Almeida. Vou dar um OK. E eu só posso lançar aqui a informação desses vendedores. Vou colocar aqui Alice, vou colocar aqui Bernardo, vou colocar aqui Miguel e assim sucessivamente. Vamos lá. Data de venda. Não tem nenhuma informação aqui na minha planilha com relação à data de venda. A única restrição é, isso aqui tem que ser uma data. A empresa poderia dizer, olha, é o seguinte, essas vendas aqui foram realizadas no mês de... vamos colocar aqui como se tivessem sido realizadas no mês de agosto de 2020. Vou colocar aqui agosto de 2020. Então, o que eu vou fazer com a minha data de venda? Vou selecionar aqui, venho aqui na minha validação de dados, vou colocar aqui validação de dados e vou dizer, olha, é o seguinte, é uma data e ela vai estar entre 1º de agosto de 2020 e 31 de agosto de 2020. Então, vamos aqui a nossa... essa informação da nossa restrição. Vou colocar aqui 31 de agosto de 2020.
Venho aqui, tenho um OK e vamos às datas. Vou tentar colocar aqui alguma coisa de junho, tá? Vou botar aqui 15 de julho de 2020. Ele não aceita. Vou colocar uma data de agosto agora. 15 de agosto de 2020. Ele não criou restrição. Dia 31 de agosto de 2020. Ele aceita. Vou fazer aqui um número bem absurdo. Em vez de eu colocar no dia 31 de agosto, vou colocar como se fosse no dia 9 de setembro. 9/9/2020. Ele não aceitou. Eu poderia ter criado aqui um recado em que só as células só vão aceitar as datas referentes ao mês de agosto de 2020. Mas aí ficaria a critério do usuário. Ok? Vamos aqui à lista de produtos. Que produtos foram vendidos nesse período? Aqui tem os produtos: um alto-falante, um headphone Bluetooth, um iPad, um teclado USB e uma monitora e uma impressora multifuncional jato de tinta. Como é que a gente faz aqui o produto? Vou criar uma lista. Venho novamente aqui na validação de dados, coloquei aqui numa lista, vou selecionar os meus dados, dei um OK e ele vai colocar aqui os produtos dentro da minha lista. Vamos dizer que esse aqui comprou um teclado, essa aqui comprou um headphone e assim sucessivamente. Vamos à questão da região e do estado. Na região, aqui a gente pode trabalhar de duas maneiras, tá? Eu poderia colocar uma restrição por estado e por região, e eu posso deixar isso aqui aberto para colocar em qualquer região, em qualquer estado. Vou deixar aberto e depois eu mostro para vocês, em outra aula, a gente faz só com regras de restrição dentro de segmentação de dados. Vou selecionar todo mundo, vou colocar aqui a minha validação de dados, vou considerar como se viesse aqui de uma lista, vou selecionar a minha lista e a minha lista está bem aqui na região Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Dei um OK. Ele só vai aceitar os dados dentro da lista. Região Centro-Oeste, região Sudeste, vou colocar aqui Sudeste, região Sul. Beleza. Vou fazer a mesma lista para os estados, a princípio sem restrição nenhuma, tá? E aí em outra aula a gente vai trabalhar com restrição dentro de restrição. Ok? Vou novamente aqui na validação de dados, vou colocar aqui uma lista. A minha lista vai vir daqui. Dei um OK. Observa. A fonte da lista deve ser delimitada ou uma referência em linha e coluna. Olha que interessante. A sua lista, ela ou é uma linha, onde você vai selecionar apenas a linha, ou ela é uma coluna. Então, o que eu posso fazer para que apareçam todos esses estados? Eu vou selecionar todo mundo, criar uma coluninha aqui do lado com todos os estados. E agora sim, ele vai aceitar porque vai estar todo mundo dentro de uma coluna. Selecionei, coloquei validação de dados, coloquei a partir de uma lista e vou buscar a minha fonte lá na minha tabela. Selecionei aqui a minha lista de estados, dei Enter, dei um OK e agora ele vai aceitar todos os estados dentro da minha lista. Depois eu vou ensinar para vocês a história da restrição, certo? Vou colocar aqui alguns estados, estou colocando até sem
sem pensar muito que estado, que região que faz parte. Se eu tiver errado alguma coisa, vocês desconsiderem, depois a gente vai corrigir, porque a gente ainda vai ter outra aula em cima dessa história de restrição de dados. Então vamos agora aqui para o exemplo 2. No exemplo 2, tem outra informação aqui bem simples. É mais um exercício em que eu preciso destacar o que está inválido. Observa, eu tenho aqui uma lista de produtos, tenho aqui o valor, tenho a quantidade de cada item, um total, o valor da comissão e o valor pago por comissão, certo? O percentual de comissão e o valor da comissão. O que acontece? As comissões digitadas mudaram na última reunião do departamento comercial. Agora a empresa só vai ter comissões entre 5% e 8%. Então eu tenho aqui uma restrição de valores entre 5% e 8%. Como é que eu faço para destacar quem está fora da minha lista? Vamos tentar novamente aqui com a minha validação de dados. Eu vou circular dados inválidos. Venho aqui na validação de dados, vai permitir decimal, que vai estar entre 5% e 8%. Dei aqui um OK. Vou colocar 0,05, 0,08. Ele aceita. Vou vir aqui dentro da minha restrição e vou dizer circule dados inválidos. Dei um OK. Olha o que aconteceu. Eu criei a restrição e ele já destacou para mim quais são os dados que estão inválidos. Quais são os dados que eu deveria corrigir. Certo? Então, pessoal, era só uma aulinha rápida sobre validação de dados. A gente ainda vai ver isso de forma mais eficiente nas próximas aulas. Vou pegar essas mesmas tabelas e ainda vou fazer algumas brincadeirinhas com ela, certo? Mas, a título de vocês terem já algumas informações quanto a isso, eu resolvi fazer essa aulinha, certo? Então, obrigado por quem está me assistindo e aí aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.